Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo do meu canal. Pessoal, só passando para falar para vocês que estou de férias, isso mesmo. E olha só como eu estou, pessoal, deitada numa rede, debaixo de uma sombra, meio-dia, após o almoço, numa quarta-feira. E estou de férias, né, pessoal? Ontem foi meu último dia de aula desse semestre de 2025. Aqui, ó, debaixo daquela árvorezinha que tem aqui ao lado daqui de casa. E aqui tem duas redes. Se eu tiver cansada dessa daqui, eu vou pra outra. Então sozinha assim, né, pessoal? Porque aqui é debaixo de uma árvore, né? Então a árvore, ela tem algum espaçozinho pro sol entrar aqui. Mas enfim, é uma sombra boa, né? Pessoal, e o intuito desse vídeo, né, é eu fazer algumas perguntas pra mim, como foi esse semestre, né? Porque vocês sabem que eu gravo vlog, né, rotina do meu dia, e quando eu paro, por que que eu paro, né? Porque quando eu estou lá. Então eu vou falar pra vocês como foi, né? Já que eu passei todo dia sem gravar e falar pra vocês como tava sendo minha realidade. Qual disciplina você achou mais difícil? Pessoal, a disciplina que eu achei mais difícil, assim, porque eu tive que parar um pouco do meu dia para dar uma atenção nessa disciplina, né? Foi de hidrografia e geomorfologia, porque exige mais estudos, porque é muito assunto, né? O professor passa muito assunto, as provas delas são um pouco mais difíceis, mas como eu preparei nas férias, né? Nas férias, antes desse semestre começar, e tanto durante o período eu fico estudando, deu para levar direitinho essas disciplinas que são consideradas as mais difíceis por conta que a professora é exigente, né? Qual você mais gostou de estudar? A disciplina que eu gostei mais de estudar foi de hidrografia. É uma disciplina que eu tô até pensando em ver se eu tiro algum tema de lá pro TCC, porque eu tô em dúvida nela e de geologia, de uma disciplina que eu já paguei, né? Tem algum conteúdo que você aprendeu e achou interessante de verdade? Pessoal, um assunto que eu gostei bastante foi de organização do território. Teve uma visão bem ampla, né? E aí o professor, ele é muito crítico, então você vê, assim, esse conceito de território, você traz para a realidade, aí você vê, assim, como é realmente vários problemas sociais que acontecem, né, no espaço. Você entende melhor depois que você aprende, que você está nessa disciplina, você tem uma visão mais ampla desses acontecimentos, né, que ocorre aí dia a dia, nesses outros países, assim, né. Teve alguma matéria que te surpreendeu pro bem ou pro mal? Pessoal, nós pagamos, olha, só para vocês terem uma ideia, eu paguei nesse semestre 7 disciplinas, sendo que em outros semestres eu pagava 3, 4, assim, no máximo 4, né? Assim. E nesse semestre eu peguei 7 disciplinas. Isso porque algumas disciplinas que era para ser pago no semestre passado, eu não paguei porque não tinha professor, né? E também, por conta disso, porque não tinha professor. Nesse semestre chegou alguns professores, né? Então pagamos didática e avaliação de aprendizagem, porque essa disciplina é da área pedagógica, né? Porque como o nosso curso é de licenciatura em geografia, a gente tem a disciplina de geografia, né? Que é do curso mesmo, como também a gente tem disciplinas da área da pedagogia, porque como a gente vai ser professor, a gente tem que se preparar para isso, né? Essas duas disciplinas, avaliação de aprendizagem de idade, me surpreendeu, porque assim, a escola exige de você muitas coisas, né? Então, os conteúdos, quando você está estudando aqueles conteúdos na universidade, é amplo, né? Mas quando você chega na escola, quando você vai administrar aqueles assuntos que você estudou para aplicar em aula, né? Você tem que se adequar às regras daquela escola, né? E que aqui é para você estar você tem que seguir a BNCC, né? Que isso tipo assim, é muita coisa para eu ficar falando para vocês. Mas enfim, a gente basicamente tem que seguir algumas normas que são indicadas para os professores estarem administrando as aulas. E tem algumas que eu não gostei, né? A gente, não só eu, né? Como todos, assim, a gente tem muita crítica sobre as regras e tudo mais, o que são expostos para os professores, a escola também, que é algo que vem de fora, né? Assim. E só a gente tendo contato com essa disciplina que a gente vai entender. Não vou falar aqui pra vocês do que realmente a gente estudou lá, né? Porque eu não gosto de estar falando assim, porque
tem que ter um momento para me falar para vocês direitinho. Pra não deixar assim, vai que eu falo uma coisa e não completo, né? Tem que ter um momento certo para eu estar explicando isso aqui para vocês. Se eu tirar um dia para explicar o que a gente estudou em avaliação de aprendizagem didática, porque nessa disciplina a gente se prepara para ser professor, né? Como a gente deve dar aula e tudo mais. Também estuda como é a realidade, né? E depois, quando a gente estuda a realidade, a gente pensa se realmente quer seguir essa carreira de ser professor. Porque você vê a realidade tem os pontos negativos, né? E isso aí é o importante de você ter essa disciplina. E sobre trabalhos e provas, qual foi o trabalho mais difícil que você fez? Pessoal, o trabalho mais difícil que eu fiz foi o pré-projeto, que foi da disciplina de organização do território. Mas, por que foi difícil? Porque a gente exigiu de nós, do meu grupo, a gente se encontrar, né? Uma coisa que eu aprendi, pessoal, é que se for você fazer um trabalho acadêmico, por exemplo, um artigo, um pré-projeto, que vai ser em grupo, você não pode, cada um ficar na sua casa criando a sua partezinha ali, não. Fulano, você vai ficar com essa daqui, você vai ficar com essa daqui, isso daqui, cada um faça isso na sua casa e um fica encarregado de colocar ali no Word, né, de ficar... Gente, isso aí eu fiz no mini artigo que eu fiz lá no terceiro bloco. E não saiu nada bom quando eu fiz no terceiro bloco desse jeito. E teve uma pessoa, né, tipo assim, que eu fui fazer um trabalho mais ela. E ela disse assim, Franciele, a gente tem que se reunir, né, do via Meet. Um trabalho aí que nós fizemos, foi o resumo expandido. E, gente, depois dessa pessoa falar isso pra mim, eu abri minha mente. Porque realmente nesses trabalhos a gente tem que se reunir. Porque, tipo assim, não tem como você preparar um trabalho que fica um lá fazendo, o outro lá fazendo. Você não sabe nem o que a pessoa tá fazendo, se tá indo certo, né? Fica assim um trabalho que você não conecta. É dificilmente você conectar a sua fala, a sua escrita com o que a outra pessoa tá escrevendo. Então tem que ser um trabalho conjunto. E aí, depois desse trabalho de resumo expandido, que isso foi no quarto bloco que nós fizemos, na disciplina de Geografia Agrária. E agora, agora no quinto bloco, que a gente foi fazer um pré-projeto, mas não foi com esse agora já era com outro grupo, que era o grupo que eu fiz mais minha amiga, né? E outra menina. Nós se reunimos, né, pessoal? Dessa vez eu fiz assim, não, dessa vez eu tenho que me reunir. E a gente se reunia lá na universidade para fazer esse pré-projeto. E, gente, foi a melhor coisa que nós fizemos. Uma coisa que eu aprendi, não faça trabalhos em grupos e que vocês não vão se reunir. Vocês têm que se reunir, pessoal, porque não tem como dar certo esse trabalho. Esse trabalho tem que ser, tipo assim, dissertativo, você tem que trazer citação e você tem que... Sabe por quê, pessoal? Porque quando você tá fazendo em conjunto ali, um vai ajudando o outro, né? Você tá vendo o que um você vai escrevendo, o outro vai lhe ajudando, e aquele texto vai sair coerente, né? As ideias vão estar conectadas. Porque todo mundo tá sabendo o que tá colocando ali, né? Aí se uma pessoa tá colocando a coisa errada, não, e assim, agora todo mundo em conjunto ali fazendo aquele trabalho. E todo mundo tava vendo o que tava sendo colocado, né? O que não tava bom, o que não tava certo, né? Então, assim, o que eu aprendi nesse semestre, né, e no semestre passado, é que se é um trabalho em grupo, você tem que se reunir, porque se não se reunir, não dá certo. E então, o mais difícil foi esse. Teve outro difícil também, que foi o relatório da viagem. Relatório da viagem que nós fomos lá pro Delta. Pois é. A gente teve que colocar várias fotos e aí também tem que trazer alguns conceitos que a gente estudou na disciplina com o que a gente viu ali na viagem, né, ali no Delta, nas praias. Tem que trazer os conceitos. O que é conceito de praia, o que é conceito de Delta, o que são dunas, enfim. Teve algum que você achou fácil ou que gostou de fazer?
Pessoal, assim, o que eu acho fácil é fazer seminário. Hoje em dia, eu prefiro muito mais fazer um seminário do que uma prova, né? Porque o seminário, graças a Deus, assim, pessoal, tá um nervosismo, né? Todo mundo fica, né? É normal. Todo mundo, cantor, todos os cantores falam que quando vão cantar, sente aquele nervosismo, porque é normal do ser humano sentir. Hoje em dia eu não fico tanto. Eu fico só com aquela coisinha, mas não tanto. Mas depois que eu começo a apresentar, pronto. E isso, assim, pessoal, como é que eu não vou ficar nervosa, né? Como é que eu não fico nervosa? É porque eu me preparo antes, né? Eu vou estudar aquele assunto. Eu estudo, eu me preparo para aquele seminário. Se eu chegar no seminário e eu não me preparar, eu vou ficar nervosa, né? Eu já percebi que, tipo assim, se eu fizer um trabalho, vou apresentar na frente de todo mundo e eu não estudar, eu vou ficar nervosa, porque eu, tipo assim, eu vou falar o quê se eu não sei? Mas a partir do momento que eu me preparo, e tipo assim, eu faço de tudo, eu penso em tudo, todas as dúvidas, né? Porque vai que alguém pergunta, vai que o professor pergunta, né? Porque tem seminários que tem uma professora que pergunta no final, né? Sobre alguns assuntos. Eu fazia para mim todo tipo de pergunta, né? Que eu imaginava que os professores iam perguntar. Então, o máximo que eu puder fazer, estudar, eu estudo por seminário, né? Então, eu já vou com aquele conhecimento, né? Tipo assim, eu estudo mesmo, aprendo aquele... Eu vou só seguir o que eu realmente estudei, né? E qual a prova te deixou mais nervosa? Pessoal, a prova que me deixou mais nervosa... Assim, eu não fiquei nervosa, porque... Eu não fico... Gente, eu não fico nervosa em prova. Assim, porque as pessoas dizem que fica nervosa, né? Eu ficava. Eu acho que a única prova que eu fiquei muito nervosa mesmo foi na prova do Enem. Mas quando é prova assim, da universidade, eu não fico. Porque, gente, assim, se eu estudei, na hora, se eu aprendi, na hora eu vou dar um jeito, né? E se eu não aprendi, eu também não vou ficar nervosa, não, né? Porque tem coisas que a gente aprende e tem coisas que a gente não aprende, né? Agora, uma coisa que eu fico é com raiva quando eu não, por exemplo, eu erro esqueço na hora, assim, tipo assim, esqueço de alguma questão, aí depois que termina a prova eu lembro assim, meu Deus, era pra me ter marcado aquela dali. Aí eu tenho um momento de raiva, né, de fico assim, por que eu não marquei aquela questão? Mas de ficar nervosa, assim, eu não fico nervosa pra prova. Primeiramente porque eu me preparo. E se eu não souber também, não aprendi isso, eu também não fico nervosa, assim, não me cobro tanto assim não, pessoal. Porque eu sei, porque assim, se eu estudei, eu fiz minha parte de estudar, né? Agora, se eu não entendi, eu vou fazer o quê? Né? Eu consegui entregar tudo no prazo ou teve correria? Então, assim, gente, teve algumas coisas, tipo, tudo que é lá na universidade, às vezes os professores jogam tudo em uma semana só. Então, claro que dá uma correria, né? Sempre é no final de período, tem essa correria. E assim, eu entreguei tudo no prazo, eu entreguei, porque teve alguns professores que disseram assim, entregue tal dia. Aí quando foi chegando perto, aí quase todos os trabalhos, né, os professores estavam adiando mais pra frente, né? Então assim, tava me preparando para entregar naquele dia certo. As pessoas o professor prolongou mais, né, alguns trabalhos. Aí eu passei desse dia que era para entregar, porque já foi colocado para outra data, né? Mas eu entreguei tudo assim no prazo, né? Foi essa relação com os professores? Assim, foram ótimos, né, pessoal? Assim, os professores são bem educados, assim, são prestativos. Então, assim, foi bom. Teve algum professor que te marcou esse semestre? Algum professor que me marcou nesse semestre? Pessoal, eu acho que, assim, todos, eles de alguma forma, eles deixam um ensinamento. Então, assim, sim, mas eu não vou falar. Eu gosto de citar nomes, né? Você se aproximou de novos colegas? Sim, pessoal. Nesse semestre, conheci várias pessoas novas, assim, né? Conversei, pessoas que eu nem conversava assim. E aí comecei a conversar. Então, assim, esse semestre, pessoal, eu vou dizer pra vocês que esse semestre, por mais que foi o semestre mais difícil, porque teve várias disciplinas, mas foi um semestre, assim, tão bom que, tipo assim, eu me aproximei de várias pessoas legais. E algum momento engraçado ou marcante com a turma,
Momento engraçado. Gente, a gente tem, assim, a gente é uma turma muito quieta, né? Cada um é na sua. Assim, cada um tem seu grupinho. Mas tem, sim, alguns momentos marcantes, sim. Eu não vou me lembrar, mas teve, sim, pessoal. Tem várias coisinhas, assim, que a gente acha legal, mas deixa passar e a gente acaba esquecendo, mas teve. Mas se é marcante, a gente tem que lembrar, né, pessoal? Então, assim, marcante. Eu acho que o último agora que nós fizemos, que a gente se reuniu... Ah, sim. O pessoal já ia esquecendo. Na segunda-feira, teve uma confraternização, né, com a professora não, avaliação de aprendizagem. Ela disse, fez uma brincadeira, colocou os papéis assim nas costas de cada aluno, né? E cada aluno deveria colocar uma mensagenzinha, né? Um elogio para aquela pessoa. Então, foi um momento assim bem bom, porque cada um elogiou o outro, né? Depois todo mundo tirou o papel assim das costas e viu o que as pessoas colocaram. E aí depois os alunos se abraçaram assim. Então foi um momento bem marcante. Acho que o momento mais marcante que teve nesse semestre da nossa turma foi esse. E a gente se reuniu, assim, a gente teve. Porque a gente é muito. Na nossa, assim, esse negócio de ficar com licute, assim, a gente tem mais assim, cada um na sua, né? Ó, lá não acontece nem briga e nem muita coisinha assim, a gente muito frufru, né? A gente, cada um tem seus grupinhos, aí fica ali na sua. Não tem confusão na nossa sala, não tem confusão de jeito nenhum. Agora uma pergunta sobre você mesmo. Você mudou em que durante esse semestre? Pessoal, o que eu mudei? Eu mudei algumas formas de pensar na questão de trabalhos, né? É como eu falei para vocês. Quando for fazer um trabalho em grupo, façam em grupo mesmo, se reúnam, né? Para fazer aquele trabalho, realizar aquele trabalho. Coisa também, um ponto importante também. Eu não ficar ansiosa para entregar muito rápido o trabalho, né? Fazer na calma, né? Com paciência. Porque tem gente que quer assim, eu quero fazer tudo logo. Entregar logo esse trabalho, não quero ver nem na minha frente esse trabalho. Mas a gente vê que quando a gente faz isso não dá certo, porque a gente faz algumas coisas erradas. Então a gente fazer tudo na calma, fazer assim, adiantado, né? Fazer assim, sempre pegar 20 minutos para começar a fazer aquele trabalho. E para que você não se estresse, né? Demais. Vocês estão vendo ali a argacinha fazendo toda uma bagunça aqui, né, pessoal? Um momento que te estressou muito. Teve, gente. Olha, teve um momento que me estressou tanto. Hoje, gente, foi quando eu tava fazendo o relatório. Que tava tudo dando errado naquele relatório. Eu não tinha salvado, aí eu tinha que comecei tudo de novo. Gente, eu me estressei tanto que eu fiquei assim, meu Deus. Por isso tem gente que, né, fica fora de si, porque tem coisas que você dá tanto trabalho e perder tudo na hora assim, você se estressa muito. Teve algum momento que te deixou feliz ou orgulhosa? Sim, pessoal, o momento que me deixou orgulhosa foi quando eu fiz o pré-projeto com minhas colegas, né? E a nota, eu gostei muito da nota, né? Então, assim, a gente viu com aquele esforço que a gente fizemos de se reunir, dias assim, dia de sábado, que é pra gente estar curtindo, né? Em casa. A gente tava lá. A gente passou vários dias, o dia todinho, enfiada, cara, no notebook. E a gente viu que deu certo, né? Imagina se de verdade se a gente ia ficar muito triste, né? Mas nós ficamos orgulhosos da gente. O que você aprendeu sobre você mesmo esse semestre? O que eu aprendi sobre eu mesmo? Entendi que eu tenho capacidade, né? Tipo assim, tem algumas coisas, por exemplo, eu não sei fazer isso. Não é que eu não saiba fazer. Eu não tiro aquele momento para fazer tal coisa. Por exemplo, a minha escrita não é boa. Eu não sou muito boa em matemática. Mas não é que eu não tenha capacidade de aprender matemática. Eu tenho. Todo mundo tem. Você que está assistindo tem capacidade de aprender várias coisas. O problema é que a gente não se coloca para fazer. Então tem muita gente que fala assim, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Não é que você não saiba, é porque a gente só sabe fazendo e aprendendo, né? Aquele negócio de errar e aprender, pois é. A gente pensa que só é um ditado, mas não. Se você colocar na prática, você vai ver que realmente é assim, né? Tudo que você fizer, ficar praticando, depois você aprende. Teve dias que você pensou em desistir? A gente pensa assim, um pouquinho, né? Tipo assim, a gente fica assim, será que vale a pena mesmo ficar aqui estudando desse jeito? Será que não é mais fácil arrumar um emprego? E claro que não é, né, pessoal? Porque aqui não tem nem emprego, não tem.
Aí, tipo assim, quando eu penso assim, eu vou desistir, mas não tem nem como desistir, porque não tem outra coisa. Se tivesse menos outra coisa, dá pra me desistir, né? Outra oportunidade, né? Mas não tem, aí a gente fica assim mesmo, né? A gente baixa a cabeça e depois leva. É, porque é isso aqui mesmo, tem que ser isso aqui mesmo. Se só é isso, te deu motivação pra continuar. Que deu motivação pra continuar. É, tipo assim, pessoal, a gente tem que agarrar essa oportunidade, né? A gente tem a universidade ali, a gente já tá dentro de um curso, né? Eu já tô no quinto bloco, aí eu fico assim, penso assim, não, falta alguns períodos assim, vamos, dá pra aguentar mais isso aqui, né? Então, enfim. Você conseguiu melhorar em organização, leitura ou foco? Pessoal, em organização, é sim. Leitura ainda falta um pouco, eu tenho foco em leitura. O foco mesmo, eu tenho um foco, mas não é tanto, preciso melhorar também do meu foco. Se você pudesse descrever o semestre em qual palavra, qual seria? Aprendizado, pessoal, porque esse semestre eu aprendi tanta coisa mesmo. Eu descrevo ele como um semestre de muito aprendizado, né? Mas como é só uma palavra, né? É aprendizado. Comparado ao semestre passado, esse foi o melhor ou o pior? Pessoal, foi o melhor. Pra mim foi o melhor, assim. Foi. Semestre, deixa eu ver. Foi o melhor, porque eu fui pro Delta. Esse semestre eu gostei porque eu fui pro Delta, né, pessoal? E também, assim, eu gostei mais, pessoal, desse semestre, assim. Mais que ele ter tido várias disciplinas, mas eu gostei. Gostei. Você quer mudar ou fazer diferente do próximo semestre? Pessoal, eu acho que sempre assim, a gente quer sempre melhorar, né? Então eu estudar mais, né? Se eu estudo, eu estudei, eu quero estudar mais, né? Por exemplo, eu quero organizar, ser mais organizada, né? Não que eu não seja, mas eu quero tá faltando mais organização nas minhas coisas ainda. O que você mais quer fazer nessas férias, gente? Eu quero treinar, gente, começar a fazer meus exercícios, porque nas aulas eu não tava fazendo meus exercícios que eu faço aqui em casa, né? E eu quero fazer meus exercícios físicos, quero gravar mais vídeos, quero ler, enfim. Outras coisas também, de estudo também, que depois eu vou ver o que eu vou fazer, né? Enfim. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E até o próximo. Tchau!